estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com o tema NOx. Mas, afinal de contas, o que será isso? Bom, com os objetivos da aula de hoje, nós vamos trabalhar exclusivamente sobre essa ferramenta NOx e como ela consegue facilitar a identificação dos processos de oxirredução. Nós teremos ainda outros momentos, outros encontros nesse ciclo. Então, no segundo momento, nós vamos trabalhar sobre pilhas e baterias, aquela pilha que nós temos em casa, no controle remoto, de algum aparelho. Vamos trabalhar especificamente sobre pilha de Daniel num terceiro encontro, ainda o processo de eletrólise e na quinta e sexta semana vamos introduzir o conceito de orgânico e entender que orgânico nem sempre significa não ter química e trabalhar ainda as cadeias carbônicas e as características dessas substâncias dentro do nosso cotidiano. Bom, dentro da aula de hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar os conceitos de NOx, mas NOx, na verdade, vai ser como se fosse uma ferramenta, um utensílio, para conseguirmos identificar as espécies presentes nas transformações de uma reação de oxirredução, identificar as espécies químicas resultantes dessas alterações, reconhecer o processo de oxidação e redução e ainda conseguir classificar esses processos químicos, ok? Mas antes de dar início à nossa aula, eu queria deixar para vocês algumas dicas de como estudar. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, nesse momento tão difícil, onde estamos passando por essas situações adversas, para estudar você precisa se compreender. Então, entenda você primeiro como que eu funciono para estudar, como que eu consigo aprender ou absorver alguma coisa. Eu sou aquele tipo de aluno que preciso escrever, eu preciso falar, eu preciso ouvir ou visualizar alguma coisa. À medida que você se compreende como estudante, facilita esse processo de ensino e aprendizagem. Outra dica importante que eu quero deixar para vocês é a questão do seu momento de estudo. É importante você separar, sim, um momento onde você possa estudar. É difícil conciliar isso, principalmente nesse período onde estamos vivendo. No entanto, é fundamental, porque é justamente nesse momento que você vai ter a capacidade de se dedicar aos seus estudos de forma mais completa. Outra dica muito legal, mas que os estudantes têm às vezes medo de fazer, é ficar off das redes sociais. Ou seja, vamos desligar aqueles sininhos, aquelas mensagens e vamos nos dedicar realmente àquilo que estamos fazendo. Eu sei que muitos alunos costumam colocar música ou até mesmo um filme, uma série que já assistiu de fundo para tirar as distrações, mas com certeza a rede social tem que estar fora nesse momento. E por último, faça um ranking das suas matérias ou conteúdos que você mais goste, que você menos gosta, do que você tem mais facilidade e o que você tem menos facilidade. Por que isso? Nós temos a tendência de estudar aquilo que gostamos ou que sentimos que estamos evoluindo, ou seja, que temos facilidade de aprender. O que faz com que os outros conteúdos fiquem cada vez mais difíceis. Então, agora no terceiro ano, é extremamente importante você conseguir mesclar esse ranking. Então, pega uma matéria que você tem mais facilidade e depois estuda uma matéria que você tem menos facilidade. Uma matéria que você tira de letra, uma matéria que você não tira tanto assim de letra. Então, tenta fazer essa mescla nesse seu momento de estudo. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você, ok? Bom, indo diretamente para o nosso assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É possível transformar vinho em vinagre? Será possível isso? Bom, sim, é muito possível. Tanto é que é justamente o fato do vinho se transformar em vinagre que nós armazenamos as garrafas de vinho na horizontal e com aquela rolha de cortiça ali tampando. Por quê? Quando o vinho entra em contato com o ar, acontece uma reação de oxidação. É comum a gente ouvir essa palavra em várias outras situações. Mas aqui, o que está falando? Está falando que o etanol, ou seja, o álcool presente no vinho, ele reage com o oxigênio que está na atmosfera, transformando o álcool em um ácido acético, que é justamente o vinagre, estragando então o nosso produto. Então, de forma comercial, o que se esperava fazer?
coloca-se a garrafa de forma horizontal para que o líquido consiga hidratar ali aquela rolha que tem ali na boca da garrafa, justamente para que ela não rache, não resseque e o ar atmosférico entre. Então, olha como que uma transformação química influencia a forma como você armazena um tipo de produto. Bom, esse tipo de reação é uma reação onde tem transferência de elétrons. E é justamente uma parte da química que estuda isso, que nós chamamos de eletroquímica. Então, toda reação de oxirredução está relacionada a uma transferência de elétrons e entre os átomos ou íons de substâncias do reagente. E esse é o foco da eletroquímica. Então, o que é uma reação de oxirredução? É uma reação onde acontece a reação de oxidação e a reação de redução e ali uma transferência de elétrons. Vamos ter elétrons que vamos ter substâncias que vão doar elétrons e outras que vão receber. Então, de forma mais clara, o que seriam os estudos da eletroquímica? Então, ela estuda se o processo ele é espontâneo ou não espontâneo. O que é isso? Se isso acontece de forma natural ou precisa de ter uma intervenção humana para que aconteça. Ela estuda qual elemento vai doar o elétron e qual elemento não vai doar o elétron, vai receber esse elétron, porque esse processo acontece simultaneamente. E ainda, como transformar essa transferência de elétron, que nós chamamos de energia química, em energia elétrica. E ainda, identificar quais são as substâncias que nós chamamos, de agentes oxidantes e agentes redutores. Nós vamos trabalhar isso até o final dessa aula. Bom, como eu disse, o NOx, ele é uma ferramenta, vamos colocar aí um utensílio, para conseguirmos trabalhar justamente identificando esses elementos que irão transferir elétrons uns para os outros. O NOx significa número de oxidação e ele representa o número associado a uma carga elétrica, quando um átomo se transforma num íon. Ele pode estar associado também a uma carga aparente, ou seja, quando eu tenho uma ligação covalente, eu tenho uma ligação de compartilhamento de elétrons, mas existe uma diferença de eletronegatividade entre esses elementos, o que faz com que esses elétrons se tornem mais próximos de um dos átomos envolvidos na ligação e o outro não. Bom, então esse NOx ele vai indicar qual elemento, qual o átomo que tem um excesso de elétrons e qual que tem um déficit, ou seja, aquele que não tem, que tem uma deficiência de elétrons, ok? E o NOx, ele pode variar ou não de acordo com o ligante daquele átomo. Então, por exemplo, eu tenho um átomo que, independente com quem ele estiver ligado, ele não varia o seu NOx, o seu número de oxidação. Ele sempre vai ter aquela carga. Então, ele tem um NOx que não varia. No entanto, tem elementos que, dependendo com quem ele está ligado, esse NOx, esse número de oxidação, essa carga elétrica, ele vai variar de acordo com quem está ligado a ele. Bom, vamos falar inicialmente do hidrogênio. O hidrogênio, 99% das situações, a carga dele sempre será mais 1. Então, ou seja, toda vez que eu tiver uma quantidade de hidrogênios ligado a outro elemento, ele terá essa carga de mais 1. No entanto, existem ainda os hidretos metálicos. Nessas situações, a carga que o hidrogênio pode assumir é o menos 1. Por quê? Vamos ver nessa situação aqui. Eu tenho o lítio ligado ao hidrogênio. O lítio, ele é menos eletronegativo que o hidrogênio. Logo, ele vai assumir a carga positiva. E o lítio, ele é da coluna 1. Então, vocês vão perceber que ele tem um NOx fixo de mais 1. Para que essa substância, que é eletricamente neutra, se continue neutra, o que eu preciso fazer? O hidrogênio precisa assumir a carga de menos 1, ok? Bom, nós temos ainda o oxigênio. O oxigênio, vamos pensar ainda na molécula de água do exemplo anterior.
Se o hidrogênio ele é carga mais 1 e eu tenho 2 hidrogênios, quer dizer que eu tenho 2 cargas. Eu vou ter então aqui 2 cargas mais 1. Qual que é a carga que o oxigênio precisa assumir? Deixa eu colocar aqui de novo. Mais 1. Qual que é a carga que o oxigênio precisa assumir para anular essa carga aqui do hidrogênio? Ele precisa assumir a carga menos 2. E assim como o hidrogênio, a maioria das vezes, o oxigênio vai ter a carga menos 2, exceto quando for um peróxido. Então, quando ele for um peróxido, por exemplo, aqui no H2O2, ou quando ele for um superóxido, ele vai ter a carga de menos meio, ok? Bom, existem aqueles elementos, como eu disse, são elementos que não variam seu NOx com os elementos que estão ligados a eles. São os metais alcalinos da coluna 1 da tabela periódica e a prata. O NOx fixo deles é sempre mais 1. Metais alcalinos terrosos e o zinco sempre terão o NOx mais 2. Alumínio sempre vai ter o NOx mais 3. E toda substância simples. Então, toda substância simples, ou seja, um elemento ligado a ele mesmo, o NOx sempre será 0, ok? Nós temos ainda diversos elementos que têm NOx variáveis. Aqui eu coloquei uma lista de alguns, mas existem outros também. E nós vamos descobrir como determinar esse NOx variável. Bom, 3 dicas importantes quando formos fazer exercícios referentes a reações de oxirredução e determinação de NOx. É possível determinar o NOx de um elemento comparando sua eletronegatividade. Então, quando eu vejo se um elemento é mais eletronegativo, como eu fiz com o lítio e o hidrogênio, logo eu sei que os elétrons estará mais para um lado. A soma de todos os números dos NOx, né, de uma substância eletricamente neutra tem que dar 0. E ainda, quando for um íon composto, essa soma tem que dar o número desse íon. Vamos trabalhar isso de forma mais prática? Bom, na semana 1, na atividade 1, nós temos aí essa atividade. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Precisamos determinar o NOx do enxofre. Como que vamos fazer isso? Sabemos que nós temos 2 Na, ou seja, 2 sódios, mais a carga de 1 enxofre, mais a carga de 4 oxigênios. Eu sei a carga do Na, porque ele tem NOx fixo, e eu sei a carga do oxigênio, porque não é uma exceção aqui. Então, a carga do Na é 2 vezes o mais 1, que é a carga dele. A carga do enxofre eu não sei. A carga do oxigênio é menos 2. Então, eu sei que aqui vai dar mais 2, mais enxofre, mais menos 8. Isso é uma substância neutra, porque não tem carga. Logo, essa soma tem que dar 0. Então, se eu isolar aqui o enxofre, eu vou ter a resposta que vai ser mais 8 menos 2, que é igual a mais 6. Logo, essa é a carga do enxofre, ok? Então, toda vez que você trabalhar com um elemento dentro da substância que você tem que determinar o NOx, use esse raciocínio que você vai se dar bem. Bom, agora vamos ver o próximo. Opa, observe que aqui eu tenho uma carga, logo está se tratando de um íon composto. Vamos usar o mesmo raciocínio. Eu tenho nessa substância um hidrogênio, mais um fósforo, mais 3 oxigênios. E a carga total disso é menos 2. O hidrogênio eu sei qual que é a carga dele, então vai ser 1 vezes mais 1. O fósforo é o que eu quero descobrir, mais 3 vezes o oxigênio, que é menos 2. E tudo isso tem que dar menos 2. Então, eu vou ter mais 1, mais o fósforo, mais menos 6, igual a menos 2. Certo? Então, para isolar aqui o fósforo, eu vou ter, então, o menos 2, que já estava depois do igual,
o menos 6 que eu vou passar para cá com o sinal trocado e o mais 1 que eu vou passar para cá com o sinal trocado. Então, isso daqui vai me dar o quê? Eu tenho mais 3. Então, essa é a resposta, então, do NOx do fósforo, ok? Então, o que eu fiz? Qual que é o raciocínio que eu estou fazendo? Eu vejo a quantidade de elementos que tem na substância e multiplico pelo número dos NOx que eu conheço, que eu sei. Certinho? Bom, e quando se tratar, então, de uma reação por inteiro? Não é só uma substância, estou lidando com uma equação inteira. Então, você vai precisar colocar o NOx de todo mundo para você conseguir identificar qual que é a substância que está ou não variando o seu NOx. No caso aqui, se você fizer isso, você vai observar que o carbono, como ele é um carbono grafite, ou seja, ele está ligado a outro carbono grafite, ele tem o NOx zero, por ser uma substância simples. Porém, quando ele está ligado com oxigênio, sua carga passa a ser mais 4. Observe que o NOx dele aumentou. Se o NOx dele aumentou, quer dizer que ele perdeu o elétron, quer dizer que ele sofreu oxidação. Bom, e o nitrogênio? O nitrogênio aqui no reagente ele tem a carga mais 5, porém lá no meu produto eu tenho o nitrogênio com a carga de mais 4. Observe que de mais 5 para mais 4, ele reduziu. Logo, ele ganhou o elétron, então ele sofre o processo chamado de redução, ok? É bem mais fácil você gravar o processo de redução quando você pensa que o NOx reduziu. Então, se o NOx reduziu, ele sofreu redução. Como é um processo simultâneo, então se aconteceu a redução aqui, alguém tem que oxidar. Então, o carbono, se ele aumentou, então ele perdeu o elétron, ele oxidou. E uma coisa interessante que eu quero falar com vocês também é o seguinte: se ele oxida, logo ele faz o outro reduzir. Então, ele é um agente redutor. Se ele reduziu, então ele fez alguém oxidar. Então, ele é um agente oxidante. Ok? Então, é importante vocês pensarem nisso. Se ele oxidou, quer dizer que ele fez alguém reduzir, agente redutor. Se ele reduziu, ele fez alguém oxidar. Logo, ele é um agente oxidante, ok? Vamos tentar trabalhar isso, então, no próximo exercício. Então, aqui eu tenho uma atividade, que eu tenho uma equação, onde eu preciso determinar aqui o NOx de todo mundo, certo? Bom, vamos então praticar, determinando o NOx, então, das substâncias dessa equação química, identificando quem que oxidou, quem que reduziu e quais são os agentes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar com as substâncias simples, aquelas que nós já sabemos que o NOx é fixo e é zero. Então, aqui nós temos o Na e temos o N2. Beleza. Agora, vamos dar sequência para todos os outros elementos que têm NOx fixo. Então, olha só. Eu sei que todos os metais da coluna 1 têm o NOx mais 1. Então, já matei mais alguns elementos aqui. Outro que nós podemos fazer é o oxigênio, que aqui ele vai ter a carga de menos 2. Por quê? Porque ele não é um peróxido e nem é um superóxido. Ok? Quem que vai ficar faltando agora? Vai ficar faltando apenas o nitrogênio aqui do reagente. Então, vamos pensar. Se eu tenho 3 oxigênios com a carga de menos 2, eu tenho, então, uma carga total de menos 6. Se eu tenho uma carga mais 1, qual que é a carga que eu preciso assumir para anular aqui? Então, eu vou precisar de mais 5, ok? E aí, eu preciso saber agora quem oxidou e quem reduziu. Bom, o Na aqui, ele passou de 0 para mais 1. Logo, o seu NOx aumentou. Se o NOx aumentou, quer dizer que ele sofreu o quê? Oxidação. Se ele oxidou, quer dizer que ele é um agente redutor. Ótimo. E o nitrogênio? O que aconteceu com o nitrogênio? O nitrogênio, ele foi de mais 5 para 0. Ele diminuiu o NOx.
Se ele diminui o seu NOx, quer dizer que ele reduz. Logo, ele é um agente oxidante. Opa, vamos apagar aqui. Ele é um agente oxidante. Então, o NOx nós estamos usando como uma ferramenta, ok? Bom, então, nós vimos então na aula de hoje tudo isso, vimos identificação de NOx, processo de oxidação, redução, como identificar essas substâncias e os seus agentes. E aqui nós finalizamos então a aula de hoje. Eu sei que é muito conteúdo, parece muito difícil, mas vai dar certo. Calma, vamos trabalhar com um bimestre inteiro sobre o nosso conteúdo, então vai ser muito mais fácil trabalharmos, ok? No mais, eu quero deixar um grande abraço a todos e até mais!